comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, especialmente, né? Mas também para torcedores de outras equipes, claramente, sobre um jogador que pode ser uma grande oportunidade de mercado para o Lion. Uma grande oportunidade de mercado. E é muito importante que se os dirigentes do Fortaleza, né, conseguirem ver este vídeo, que se atentem muito para essa possibilidade. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque tem dirigentes de um clube aqui no Brasil que andam olhando muito os meus vídeos, né? Deveriam inclusive contratar o José Novales, deveriam inclusive contratar a assessoria do José Novales, né, que é o Clube Cuiabá. Muitos jogadores ou interesses, né, por alguns jogadores lá do Cuiabá acabam aparecendo em virtude das indicações que eu dou aqui. E este jogador, ele é o tal do Encorpe Equipe. É o jogador que entrega muita solução para a equipe. Estou apontando como um possível um perfil aí para Fortaleza em virtude da dificuldade do Lion em contratar o Lucas Ezequiel POV, né? O Lion fez todas as tentativas, mas parece que depois de perder alguns jogadores, né, a equipe da Liga de Quito decidiu que não podia perder o POV, né? Razão pela qual, né, eu também fiz aquele vídeo indicando o jogador para o Fortaleza. Por quê? Porque o jogador é tão importante para a Liga de Quito que inúmeros saíram, inclusive o técnico saiu da Liga de Quito, mas o POV, eles bateram o pé e não deixaram sair de maneira nenhuma da equipe da capital equatoriana, né? O Lion fez a sua parte e está correto. Não importa tanto se não conseguiu, o mais importante foi olhar para um perfil que de fato era muito interessante para o Fortaleza e fazer tentativas de contratá-lo. Nesse sentido, meus parabéns aí à gestão do Fortaleza. Não deu certo? Então vamos indicar outro? Vamos. Contudo, este jogador, já indiquei aqui alguns perfis que seriam interessantes e muito semelhantes, né, àquele jogador que saiu do Fortaleza, né? Neste momento, eu vejo que no elenco há uma possibilidade até mesmo de potencialização de um jogador aí como o Cauã, né? E outros jogadores aí pode perfeitamente, o Fortaleza pode perfeitamente viver sem aquelas típicas ações ali que eram entregues por aquele jogador que saiu e que foi para o Bahia, né? Na verdade, o jogador que eu vou indicar aqui também oferece algumas daquelas ações, só que ele mudou muito a forma de jogar e hoje é um volante, tipicamente volante misto, né? Na acepção mesmo do tal do volante misto argentino, né? O cara que trabalha muito ali a proteção no primeiro campo, mas que vai embora também para o segundo campo, que é o campo de ataque, né? Estou falando de um jogador que terminou a temporada de 2023 como a melhor temporada da sua carreira, a melhor, né? E é inexplicável que não tenha ainda sido, enfim, contratado por uma equipe do futebol brasileiro. De quem eu estou falando neste momento? Eu estou falando do Misael Dávila. Já fiz inclusive um vídeo indicando alguns jogadores para o Fortaleza e coloquei o Dávila no meio dessas indicações. Porém, ele é tão interessante como perfil para o Lion que eu estou fazendo um vídeo aqui especialmente para falar do Misael Dávila, jogador do Clube Palestino, o jogador que, como eu disse, teve a melhor temporada da sua carreira justamente em 2023, um jogador essencial para a equipe palestina, né? Essencial, um jogador que consegue encorpar muito todas as ações praticadas pela equipe ali no meio de campo, passa muito pelo carimbo do Misael Dávila, né? Quem é esse jogador? Bom, ele nasce para ser um volante protetor de primeira linha. Aquele volante que fica à frente da linha defensiva, protegendo-a, né, cobrindo também as subidas dos laterais, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito, né? Então ficou muito tempo aí fazendo este tipo de trabalho, o Misael Dávila, né? O futebol chileno, contudo, é um futebol que tem tido muitos treinadores, né, argentinos, já há um bom tempo isso, né? Isso começa com a chegada há algum tempo atrás, aí, um bom tempo atrás aí, do Marcelo Bielsa à seleção chilena. Depois o São Paulo ficou ali à frente da seleção, né? E isso gerou uma influência importante, ele impactou muito positivamente na chegada de treinadores argentinos que também impactaram muito na formação, especialmente de um tipo de jogador no futebol do Chile, que é o jogador, que é o volante. Então o tal do volante misto passou a ser uma realidade no futebol chileno. Então de quando em quando surgem muitos bons jogadores com perfil de volante misto. O Misael Dávila era um desses jogadores, né? Que nasceu como um volante camisa 5, que protegia a primeira linha, que dava proteção para a subida dos laterais pela direita e pela esquerda. É um jogador que consegue mandar muito bem pelo setor direito, embora seja canhoto. Um canhoto ali, mesmo no setor protegendo o setor direito, mesmo sendo canhoto, ele mandava muito bem.
Só que pouco a pouco ele foi evoluindo, se transformando num volante misto e hoje em dia eu diria para você que ele é um meia polivalente. É um jogador que pode atuar em várias posições no meio de campo. O CLW pode ser um camisa 5, um camisa 8, um camisa 10, né? Ele pode até mesmo, olha que interessante, né? Olha só que interessante isso daí. Ele pode até mesmo, no caso do Pacheco não poder jogar em alguma situação, ele pode ocupar o setor do Pacheco e trabalhar, inclusive, com aquelas funções, entregando aquelas funções, né, que o Crispim, no seu grande momento de 2021, entregou para o Fortaleza como aquele lateral esquerdo que circulava pelo meio de campo, só que o lugar de segurança dele era ali a lateral barra ala esquerda, ele sempre voltava para aquele lugar de segurança quando precisava. O CLW pode ser também esse jogador numa eventual ausência do Bruno Pacheco, né? Ele pode também ser colocado ali como um camisa 10, né? Ele pode executar perfeitamente as ações de um 10. Ele pode ser colocado também como este volante, né, camisa 5, no lugar do antigo volante do Fortaleza, que hoje está no Bahia, e ele exercer, entregar algumas das ações que o ex-volante do Fortaleza entregava, mas ainda assim entregar outras. Nesse caso, entregaria apenas no pacote, né, de todas as ações praticadas pelo ex-volante do Fortaleza, o Misael entregaria apenas algumas desse pacote, né, desse conjunto, não todas. Só que ele entregaria muitas outras que o ex, né, o trairão, não entregava para o Fortaleza. Ele vai entregar, por exemplo, né, ações ofensivas, ações de transição, ações de quebrar linhas de marcação com seus passes muito interessantes e um toque me boi que é de altíssimo nível, né? Toque me boi tipicamente daqueles meio-campistas argentinos, né? Ou seja, toca e ataca o espaço para receber. O tal do Misael Dávila, nesse sentido, é tipicamente hoje um jogador argentino, né? O Misael Dávila, para vocês terem ideia, ele parou não somente passou a ser um volante misto, como ele não parou a sua evolução, né? Continuou, na verdade, a evoluir no futebol, frequentando os espaços ofensivos e cada vez mais mostrando uma profunda intimidade com os espaços ofensivos, assim como ele mostrava, né, com os espaços defensivos, especialmente os espaços do primeiro terço do campo e depois, num certo momento, a partir dos espaços do segundo terço do campo, né? A intimidade de Misael hoje com o primeiro terço do campo ali já não é tão profunda como havia no começo, como existia no começo. Hoje essa intimidade é muito profunda com aqueles espaços ali do segundo terço ali do campo, né? E hoje ele tem, eu diria para você, a mesma intimidade que ele tem com o segundo terço, ele tem também com o terceiro terço do campo, né? Que é na verdade uma intimidade muito maior, tanto essa que ele faz, que ele pratica ali no ataque, como também a do meio de campo, muito maiores do que aquela que ele praticava no começo da carreira. O que eu estou falando aqui? Estou falando que o Misael, pouco a pouco, ele deixou de ser um grande marcador para ser apenas um marcador. Um jogador que de fato entrega, assim, algumas ações de marcação, mas não são tão importantes, tão relevantes como era no passado. Só que no passado ele se ocupava praticamente dessas ações defensivas. À medida que o jogo dele vai evoluindo, ele vai entregando muito mais características para o time dele, então ele deixa de ser um grande marcador para ser um cara que marca, mas sobretudo um cara que vai construindo, né? No primeiro momento, um jogador que não necessariamente construía, mas um jogador que atacava o corredor central do campo, né, chegando ali ao ataque como um típico volante de infiltração, em vários momentos um típico volante surpresa, que pintava ali na área sem ninguém imaginar que ele apareceria por ali, né? Depois de um tempo ele passou a ser este volante que, além de trabalhar, de entregar essas características, né, de infiltração, volante surpresa, volante que faz essa transição absurdamente rápida e com qualidade do campo de defesa para o campo de ataque, a partir de um certo momento ele começou também a entregar as ações de um típico camisa 10, né? Então hoje ele é um volante que consegue ser esse volante que passa do campo de defesa para o campo de ataque muito bem, não somente ele, mas a equipe, né? Porque ele é o condutor dessas ações por excelência dentro da equipe, como também ele é um cara que consegue trabalhar como se fosse um camisa 10. E como típico camisa 10, ele hoje tem uma pisada de muita qualidade também dentro da área dos adversários, fazendo inclusive muitos gols. O Dávila foi um dos grandes artilheiros do Campeonato Chileno da última temporada. Para vocês terem ideia, nas últimas 37 partidas do Palestino, né, ele marcou 15 gols. Eu vou repetir. É um volante, tá, gente? Um volante que claramente a gente olha para ele, a gente vê muito mais um camisa 10 hoje do que propriamente um volante, mas um volante, né? Em 37 jogos, ele entregou 15 gols e 4 assistências. Só que o número de pré-assistência do Misael Dávila também é muito grande.
Porque o Misael, ele participa muito dessas etapas, da etapa intermediária da construção do jogo. É um cara que pode participar da construção na sua primeira etapa, mas é um cara que constrói, que participa muito mais hoje, né, da construção do jogo na sua etapa intermediária e hoje em dia também da etapa final da construção do jogo. Percebam que é um jogador que está saindo do campo de defesa pouco a pouco, né? Hoje, por exemplo, ele é um jogador que vai ter fazer muito mais sucesso no Fortaleza, se evidentemente essa bola for muito bem trabalhada ali no primeiro campo, né? Não que ele não possa fazer isso também, mas ele consegue entregar tanta qualidade, né? Fazendo parte da segunda etapa de construção e também da etapa final de construção, que chega a ser um desperdício colocá-lo ali e contar com ele como se fosse, sobretudo, um defensor. Então é um jogador que, na minha opinião, ele encorpa a equipe, é um jogador que dá identidade para a equipe, é um dos melhores, seria hoje um dos melhores custos-benefícios, se contratado pelo Fortaleza, um dos melhores custos-benefícios dentre todas as contratações dessa temporada de 2024 no futebol brasileiro, né? Então, em virtude de tudo isso, eu diria que o Fortaleza deveria correr atrás desse atleta. Até porque, depois desse vídeo, o Cuiabá provavelmente vai tentar contratar esse jogador. O Cuiabá, quiçá o Atlético Goianiense, quiçá o Atlético Paranaense também, tá, gente? É isso mesmo, eu também ando olhando ali os vídeos do José Novaes. Então, cabe ao Fortaleza fazer uma proposta para esse jogador, fazer a sua parte, pode até não conseguir, mas fazer a sua parte é apresentar uma proposta, manifestar um interesse para o jogador que seria um perfil interessante e apresentar uma proposta para ter o Misael nesta temporada como o jogador do seu meio de campo. E, como eu disse, ele não entregaria todas aquelas ações que faziam parte do conjunto de ações do Trairão que atuou pelo Fortaleza, entregaria evidentemente algumas, mas entregaria muitas outras e mais, gente. Estamos falando de um jogador que tem um protagonismo muito forte. Nesse sentido, o outro também tinha um protagonismo, mas era um protagonismo, na verdade, que era no sentido de construir, sobretudo na primeira etapa, né? Ele fazia muito parte da primeira etapa de construção. O Misael é o jogador que faz muito bem, né? Tem muito bem muito boa participação na segunda e na terceira e última etapa de construção. Então é um jogador com esses números, gente. Como é que pode um volante, ainda que evidentemente tenha trabalhado muito mais como meia, ter esses números? São números realmente muito interessantes. Ah, mas lá no futebol, vamos ficar com essa conversa mole agora, né? De que o jogador tal... Né? Por que outros jogadores no futebol do Chile não entregam esses mesmos números? Por que a gente não encontra esses mesmos números no jogador do Colo-Colo? Por que a gente não encontra esses mesmos números no jogador de meio de campo Giraú de Chile, ou então da Católica, né? E outros jogadores do União Espanhola? Por que a gente encontra esses números apenas no Misael? Por que somente esse meio-campista no Chile consegue entregar esses números? Porque ele é diferente, porque ele é diferenciado, porque ele está num grande momento e hoje o perfil dele seria realmente muito interessante para o Lion. Como é que está a situação contratual do Misael? Olha, não dá para saber, até porque o Palestino costuma esconder esses dados. O que eu sei é que a última renovação dele foi em 2021, de tal sorte que já deve estar acabando aí, tá? Porque não teve outra renovação de contrato. Ou já está acabando, ou já acabou, ou está sem contrato e ninguém está sabendo disso neste momento. Caberia, evidentemente, aí a gestão do Fortaleza pesquisar também para ter essa informação antes de chegar no jogador, né? Agora, evidentemente, se ele chegar ao Fortaleza, vai ser tudo isso que ele foi? Claramente que eu não sei, eu não posso falar que vai ser. Por quê? Porque toda essa análise aqui é em cima do desempenho do jogador até o momento. Não é uma análise futurológica, né? O que eu diria para você, portanto, que em tese, em teoria, o Misael Dávila seria um estupendo perfil para o Fortaleza e uma estupenda contratação para o Fortaleza, em teoria. Porque aí cabe também a adaptação, o empoderamento do jogador pelo técnico, tudo isso também entra no bojo, né? Mas em teoria, portanto, o Misael seria sim uma estupenda contratação para o Fortaleza e possivelmente um dos melhores, ou se não o melhor custo-benefício dentre todas as contratações que foram feitas nessa temporada de 2024, até o momento, por todos os clubes do futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso.